O pior tipo de teologia que existe é aquilo que a gente costuma chamar de teologia da vingança, né? É a teologia mais rasteira que existe, é uma teologia que está entranhada na alma dos brasileiros, né? Principalmente por causa do catolicismo. E essa teologia da vingança, ela propõe, né? Ela diz que as pessoas que sofrem coisas ruins, elas estão sendo punidas por Deus, e as pessoas que têm coisas boas estão sendo abençoadas por Deus. E isso é um equívoco muito grande. Se a gente for olhar para a própria vida, por exemplo, do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele falava a verdade, ele era chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo sendo chamado de demônio por falar a verdade. A gente se lembra muito de Jó também, não é? Um homem justo, íntegro e que sofreu tudo que sofreu, as calamidades, a doença, a morte dos filhos, a perca dos bens materiais. E ali a gente não vê nenhum tipo de teologia de retribuição ou de vingança. Os amigos dele até proporam, né, esse tipo de teologia, dizendo que Jó deveria estar escondendo algum pecado, mas não. Então hoje a gente vê muitas pessoas que estão passando momentos difíceis, né, e que por estarem nesse contexto de teologia da vingança, elas começam a se culpar e se perguntar o que é que eu fiz de errado, por que Deus tem me tratado assim, será que Deus me esqueceu? Eu vim aqui para te dizer que não, Deus não te esqueceu, você não foi deixado de lado de forma alguma. A verdade é que aqueles que seguem ao Senhor, o Senhor Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos muitas aflições, e aqueles que servem ao Senhor parece que vão padecer mais aflições ainda se nós formos olhar para as Escrituras. Lembre-se do apóstolo Paulo, de todas as suas provações. Ele escreve um capítulo inteiro em Corinto, mostrando as provações que ele passou, um homem que dedicou a sua vida a pregar o Evangelho e a seguir, a servir ao Senhor nosso Deus. Às vezes você pode olhar para pessoas que são más e que estão felizes, estão prosperando, e você pode pensar que tudo isso é uma bênção de Deus e que no fundo você pode estar errado e essa pessoa que está prosperando está certo. Mas não, a verdade de Deus é uma só. E quando Deus diz que é verdade, é verdade. Se você está nessa verdade e olha para um ímpio que prospera, a sua forma de enxergar essa situação tem que ser como a do salmista. O salmista Asaf, ele disse: os meus pés quase escorregaram quando eu olhei a prosperidade dos ímpios. Eram homens que faziam tudo de errado, mas prosperavam, estavam felizes e tinham saúde. Mas ele disse assim: mas eu voltei os meus olhos para o Senhor, porque eu quase escorreguei nessa comparação. Então hoje eu estou te chamando para que você não se compare e para que você entenda também essa diferença. Deus nem sempre traz o bem aos que estão no seu caminho e nem sempre traz o mal para os que estão no caminho dele. Mas uma coisa é certa: no final de tudo, no juízo final, o Senhor Deus, ele separará com a sua mão, do lado direito, as suas ovelhas, o seu povo, da mão esquerda, os bodes. Então, no juízo final, nós teremos a consumação de todas as coisas e ali assim haverá o julgamento. Então, não tente querer ver o julgamento de Deus em tudo que acontece hoje em dia, porque isso nem sempre acontece. Então, por vezes os ímpios vão prosperar e Deus vai os entregar a prosperidade justamente para que eles se destruam na prosperidade, se entreguem à idolatria da prosperidade e pensem que estão, na verdade, no melhor caminho, enquanto, na verdade, Deus simplesmente os entregou às suas concupiscências, os entregou ao seu estilo de vida que é pecaminoso. Então, eu deixo essa palavra para você, levante a sua cabeça, nem sempre é fácil, cristãos padecem dificuldades, há cristãos no mundo inteiro que estão sofrendo, pessoas que estão perdendo as suas vidas, e nós muitas vezes não entendemos,
mas em todas estas coisas nós continuamos dando glória a Deus, porque sabemos que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, ainda que a nossa mente não entenda no momento. Deus em Cristo lhe abençoe.